Olá! Bora mergulhar em uma das jornadas mais incríveis e fundamentais da vida. Como a comida que a gente come vira a energia que move cada uma das nossas células. É uma história sensacional de investimento e recompensa que está acontecendo agora mesmo, trilhões de vezes por segundo dentro de nós. Alguém já parou para pensar nisso? Como é que pode aquele prato de arroz virar o combustível que nos permite correr, pensar, até mesmo respirar? A resposta está numa via metabólica super elegante e praticamente universal chamada glicólise. Vamos seguir essa jornada passo a passo. Então, vamos conhecer os nossos protagonistas. De um lado, a glicose, nosso combustível principal que vem dos carboidratos. Do outro, o grande objetivo, o ATP. Pensa no ATP como a moeda de energia universal das células. A energia fica guardada ali, nas ligações químicas, prontinha para ser usada em qualquer trabalho que a célula precise fazer. Olha, a glicólise não é só uma reação única, não. É uma sequência de 10 passos, muito bem divididos em duas fases. É quase um plano de negócios. Primeiro a gente investe, para só depois colher os lucros. E este aqui é o nosso mapa. Na fase 1, a fase de investimento, a célula gasta 2 moléculas de ATP para dar uma preparada na glicose. E depois, na fase 2, a fase de pagamento, a célula não só recupera o que gastou, como ainda sai no lucro produzindo 4 ATPs e 2 NADH. Certo, vamos mergulhar de cabeça na primeira fase. É aqui que a célula vai fazer um investimento bem estratégico, gastando um pouquinho de energia agora para garantir um retorno gigante mais para frente. E essa frase, olha, resume perfeitamente a lógica da célula aqui. Ela gasta 2 moléculas de ATP para ativar a glicose. É um investimento inicial super necessário para conseguir quebrar essa molécula que, se não fosse por isso, seria bem instável. Nos primeiros passos, a glicose ganha 2 grupos fosfato vindos de 2 moléculas de ATP. O pulo do gato aqui é que essa adição de fosfato faz 2 coisas geniais. Primeiro, cria uma espécie de armadilha, que não deixa a glicose escapar da célula. E segundo, deixa a molécula instável, preparando ela para o que vem a seguir. Com esses 2 fosfatos grudados nela, a nossa molécula de 6 carbonos, que agora se chama frutose 1,6-bisfosfato, está cheia de energia e super instável. Ela está no ponto, sabe, prontinha para ser quebrada. E aqui acontece o clímax da fase de investimento. A molécula de 6 carbonos é partida bem no meio, formando 2 moléculas de 3 carbonos. Uma delas, o G3P, já está pronta para seguir em frente, e a outra é rapidinho convertida em G3P também. O resultado, uma molécula de glicose virou 2, dobrando nosso potencial de lucro para a próxima fase. Beleza, o investimento foi feito, a matéria-prima foi duplicada, agora sim, a célula começa a colher as recompensas. É aqui que a produção de energia de verdade começa a acontecer. Além do ATP, a célula vai colher outro tipo de moeda de energia, o NAD. O NAD é uma coenzima super importante que funciona como um transportador, carregando elétrons cheios de energia que vão ser descontados mais tarde para produzir ainda mais ATP. E essa ilustração é fantástica. Pensa no NAD+, como um carrinho de mão de elétrons, só que vazio. Durante uma das reações, esse carrinho é preenchido com elétrons super energéticos e aí ele se transforma em NADH. E como a gente tem 2 moléculas de G3P, produzimos 2 NADH no total. E agora, o pagamento em dinheiro vivo. Nas etapas seguintes, cada uma daquelas 2 moléculas de 3 carbonos vai gerar 2 ATPs. Então, fazendo a conta, a célula produz um total de 4 moléculas de ATP nessa fase. Esse processo tem um nome meio técnico, fosforilação em nível de substrato. Mas a ideia é bem simples. Uma molécula no meio do caminho, que tem um fosfato rico em energia, doa ele direto para um ADP. É tipo um pix de energia, sabe? Super rápido. E isso acontece 2 vezes para cada uma das nossas moléculas de 3 carbonos. E chegamos na 10ª e última reação. Uma molécula super energética chamada PEP doa seu fosfato para criar o último ATP. E nesse processo ela se transforma no nosso produto final, o piruvato. Essa etapa é tão fundamental que também é um dos principais pontos de controle de toda essa via metabólica. Ufa! A jornada de 10 passos terminou. Então vamos fazer as contas. Hora de fechar o caixa e ver qual foi o balanço final dessa operação toda. A matemática aqui é fácil. A gente investiu 2 ATPs lá na fase 1 e colhemos uma produção bruta de 4 ATPs na fase 2. Qual o resultado final? Um lucro líquido de 2 ATPs para uso imediato, mais aquelas 2 moléculas de NAD, que são como cheques de alta energia para serem descontados depois. Um baita negócio para a célula. E o que acontece com o piruvato?
nosso produto final. Bom, a história dele não acaba aqui não. O destino dele vai depender da presença de oxigênio. Ele pode seguir para um outro processo, o ciclo de Krebs, para gerar muito mais energia, ou pode ser usado na fermentação. É o fim de um capítulo, mas o começo de outro. Mas, pensando bem, por que essa via de 10 reações é tão incrivelmente importante? Porque ela é considerada uma das vias metabólicas mais antigas e fundamentais para a vida na Terra. Porque ela é simplesmente vital. Ela fornece energia rápida para atividades intensas, tipo uma corrida, mesmo sem oxigênio. É o combustível principal do nosso cérebro. E olha que curioso, é a única fonte de ATP para células que não têm mitocôndrias, como as nossas hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. No fim das contas, a glicólise é o alicerce. É a base sobre a qual processos mais complexos de produção de energia foram construídos ao longo da evolução. A presença dela em quase todos os organismos, de bactérias até nós, é a maior prova da sua eficiência e da sua importância. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se uma solução bioquímica, como a glicólise, se provou tão eficiente a ponto de ser mantida por bilhões de anos de evolução, o que será que isso revela sobre os princípios mais fundamentais que governam a energia e a própria vida? Fica aí a pergunta.